Saulo era é um espírito evoluidíssimo. Todos nós, né, cristãos, conhecemos o Saulo como um grande perseguidor dos primeiros cristãos, logo após a crucificação de Jesus. Mas isso não faz de Saulo uma pessoa ruim ou um espírito que não seja evoluído, extremamente evoluído. O problema de Paulo, que ele enfrentou, que ele enfrentava quando ele perseguia os cristãos, é um problema que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida e que serve para a nossa reflexão. Saulo perseguia os cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava correto. Ele não imaginava que estava fazendo algo errado, ele achava que era correto o que fazia. A perseguição aos cristãos, o extermínio aos cristãos. Ele era um profundo seguidor da lei mosaica, da lei de Moisés, mas ele perseguiu os cristãos. Então ele estava errado, agindo errado porque achava estar certo. E a primeira reflexão que a gente precisa fazer é nessa ação de Saulo. Será que nós podemos incorrer nesse erro também? Podemos. Às vezes nós realizamos coisas, ações, nós pensamos de maneira achando que estamos corretos, mas muitas vezes não estamos. Por isso é tão importante uma análise cristã dos nossos atos e das nossas ações. Por isso é tão importante ouvirmos os nossos amigos, ouvirmos os conselhos de amigos queridos, porque se estivermos no caminho do erro, mesmo pensando estarmos acertando, nós certamente, né, deveremos resgatar essas dívidas causadas pelos nossos erros, mesmo pensando estar acertando. Saulo, então, um belo dia, a caminho de Damasco, em perseguição a Ananias, né? Ananias era um dos principais cristãos, divulgadores do cristianismo na cidade de Damasco. E aí, Saulo estava indo para Damasco perseguindo Ananias. Só que nesse caminho, no deserto, ele teve uma visão. Ele se encontrou com Jesus. Lógico, pela mediunidade que tinha, teve essa condição. E aí o Cristo apareceu para ele, logicamente, o fez cegar na mesma hora, instantaneamente. Tamanha a luminosidade, tamanha a luz da aura do nosso Mestre Jesus. E aí Saulo perguntou quem era ele. Antes disso, né, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não sabia quem era. Falou: mas quem é você, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. E aí Saulo começou a chorar, extremamente emocionado, né, sentindo ali a presença de Jesus. Jesus, pessoal, já havia sido crucificado, né? Saulo já vinha perseguindo os cristãos. E o próprio Cristo aparece. E diz a ele, né? Ele pergunta, né? Paulo pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E aí Jesus disse: não recalcitres os aguilhões. E Saulo entendeu na mesma hora a mensagem, que ele não deveria perseguir, então, os cristãos ou os ensinamentos do Cristo. E aí Saulo diz: mas o que eu faço agora, Senhor? Jesus disse: agora, de forma muito carinhosa e paternal, agora você segue para Damasco e lá você saberá o que fazer. Ele seguiu para Damasco, sem conseguir enxergar, chegou na hospedaria e aí Ananias, enviado pelo próprio Cristo, veio até Saulo na hospedaria e com as suas mãos, com a imposição de mãos, o curou da cegueira. E aí então Saulo
percebeu o que ele devia fazer. Ele renunciou a si mesmo naquele instante e passou a dedicar toda a sua vida, toda a sua energia para a divulgação do Evangelho, para a divulgação do cristianismo. E foi um dos maiores divulgadores dos ensinamentos cristãos que já tivemos por aqui. E aí, nessa renúncia a si mesmo, ele passa a se chamar de Paulo de Tarso. Era Saulo que virou Paulo. Agora, divulgador dos ensinamentos de Jesus. E ele, então, começa a divulga em comunidades pagãs, divulgou, inclusive, o cristianismo em Roma. E aí, Paulo começa a escrever as cartas, né? É assim que funcionava. E ele escreveu 14 epístolas, que são as cartas, que se encontram no Novo Testamento. 2 dessas epístolas são direcionadas aos coríntios, os cristãos de Corinto. E uma dessas epístolas fala da caridade e é o texto da tarde de hoje. E é um texto maravilhoso e que deveria ser leitura obrigatória diária para todos nós, para que nós nos lembrássemos da grandiosidade desse ensinamento. Sabe a máxima, fora da caridade não há salvação, que é a máxima da doutrina espírita? É também do cristianismo. Não tem como haver salvação se não haver caridade. Porque se não houver caridade, nós não somos e fazemos nada. E aí eu trouxe o texto que a nossa irmã Cristiane leu, para ler ele devagarzinho. E ele começa: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, é você ter o dom da oratória, a condição de conversar com qualquer um. Falar a língua dos anjos é você certamente ser conhecedor das verdades espirituais. Mesmo diante de tudo isso, que isso é muito importante, né? A gente conseguir levar a mensagem da Boa Nova, falando a língua dos homens e dos anjos. Mesmo se eu fizer isso, ser um grande divulgador e orador, ensinando as pessoas a respeito dos ensinamentos do Cristo, mesmo se eu fizer isso, se eu não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. O que isso significa? Existem várias traduções para isso aqui, né? Sou como o metal que soa. O metal, o ouro, por exemplo, que é belo, é belíssimo. Um sino, né? Que é belíssimo. E se eu não tiver caridade, é como o sino, que não tem beleza nenhuma, que só faz barulho, que nem ajuda ninguém. Então, a gente já percebe nesse texto Paulo nos chamando a atenção de que por mais perfeito que a gente seja, né, por mais maravilhoso que sejam as nossas ações, eu preciso ter caridade, senão não vai adiantar. E aí ele continua: se eu tiver o dom da profecia, ou seja, se eu tiver o domínio das mediunidades, a condição de me encontrar, de falar, de aprender com os espíritos superiores, o que é maravilhoso, mesmo se eu tiver então o dom da profecia, ou o domínio dessas mediunidades, mesmo se eu conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, mesmo se eu souber tudo, e ainda se eu tiver toda a fé, até a ponto de transportar as montanhas, o que também é maravilhoso, né? Termos a fé a tal ponto de transportar ou tirar do nosso caminho toda e qualquer dificuldade que nos atrase a evolução espiritual, mesmo que a minha fé seja tão grande assim. Mesmo que eu tenha isso, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Olha só, pessoal. Então, Paulo, o tempo todo, cara, se você não tem caridade, você não é nada. E aí ele vem: e se eu distribuir todos os meus bens em sustento aos mais pobres,
que é isso? Distribuir os bens em sustento aos mais pobres. É a caridade material, não é verdade? É você pegar o que tem, vende e dá para quem precisa. O que é maravilhoso. Mas aqui, Paulo vem nos chamar a atenção que, além da caridade material, nós temos também a caridade moral, que o Evangelho vem nos ensinar. Nos chama a atenção também, nesse pequeno trecho, que mesmo a doação que você faz, ela precisa ser feita com muito amor. Porque aí configura-se caridade. Ela precisa ser feita sem a intenção de receber nada em troca, sem a intenção de receber aplausos. Isso configura-se caridade. E ele ainda continua. E mesmo se eu entregar o meu corpo para ser queimado. Ou seja, a confiança, a fé é tão grande que ele entrega o seu corpo para ser queimado. Como fizeram os cristãos lá atrás, que sustentaram a sua posição de crentes em Jesus. E foram queimados, foram açoitados, judiados. Mesmo se a gente fizer isso, se todavia não tiver caridade, disto nada me aproveita. Olha só. Então aqui já entendemos a mensagem. Nós podemos fazer tudo, mas se não haver caridade, nada fizemos, nada seremos.